Oi, bom dia. Eu sou o Rodrigo, head de vendas aqui do Agendor. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu sou a Bruna, eu faço parte aqui do time de aquisição também. Legal. A gente está com esse webinar aqui do Agendor para falar sobre as novidades que nós lançamos em 2018. Né? Então a ideia é mostrar como a plataforma evoluiu, né, e como a gente pode ajudar aí os vendedores e equipes comerciais a serem mais produtivas. Vamos lá? Falando um pouquinho da gente, né, então, como eu comentei, eu sou o Rodrigo, eu sou o head de vendas aqui do Agendor, tá? E aqui ao meu lado está a Bruna. E como eu comentei também, eu faço parte do time de aquisição, mas eu sou especialista em processos comerciais, então é por isso que o Rodrigo me convidou para fazer parte aqui do webinar junto com vocês. Perfeito. Bom, então antes da gente começar, eu queria contar assim, uma breve história sobre o Agendor. Nós estamos aí há 6 anos no mercado, a gente está situado aqui em São Paulo e a gente tem mais de 23 mil usuários ativos na plataforma. Então, assim, a gente está presente em vários segmentos e ajudando aí muitas equipes comerciais, tanto internas quanto externas. E se vocês quiserem dar uma olhada também na Google Play, né, ou na App Store, vocês podem verificar lá o rating do nosso app, que está à frente aí de muitos CRMs do mercado, tá bom? Como eu comentei anteriormente, o objetivo do webinar ele é mostrar a evolução do Agendor em 2018, tanto o web quanto o mobile, quanto as nossas integrações, e como nós podemos ajudar equipes comerciais a serem mais produtivas. Né? Então, falar um pouco desses clientes que a gente atende bem, são empresas que têm um ciclo de vendas longos, longos ciclos de vendas, né? E precisam gerenciar e aprimorar o seu processo comercial. E é aí que nós entramos. Vamos começar a falar das novidades, então, desse webinar. E eu vou começar pela web, tá? Que recentemente nós lançamos aí, aprimoramos um filtro de clientes esquecidos, tá? Esse filtro está na aba de empresas, pessoas e negócios, e por ali você pode filtrar de acordo com os trabalhos, o histórico de cada cliente. Então, por exemplo, eu posso filtrar por clientes que nunca foram trabalhados, ou seja, clientes que têm um histórico vazio, para eu saber com quem eu preciso me relacionar, clientes que não tenham atividades há mais de 30 dias, para eu também agendar meus follow-ups e continuar com esse relacionamento, e clientes que não tenham tarefas agendadas ou não tenham tarefas aí, com tarefas atrasadas. Tá? Então, esses filtros é para proporcionar um pouco mais de agilidade e produtividade aí para a sua equipe comercial. Prosseguindo, uma outra novidade que a gente lançou e foi concluída agora em maio é a nossa API de integração V3. Tá? O Agendor já tinha uma API de integração, né, e nós aprimoramos para deixar essa integração com mais possibilidades aos nossos clientes. Então, essa integração atual ela traz maior possibilidades de integração. Antigamente, a gente só conseguia integrar empresas, pessoas, negócios e tarefas por meio da API, e hoje em dia já é possível de integrar outros campos, como motivos de perda, origem, as etapas do funil, o status do negócio e outras informações. Tá? Então, teve uma evolução muito interessante, e para quem precisa trabalhar com esses sistemas integrados, o Agendor com RPs, o Agendor com outros sistemas, ele é bem interessante. É legal comentar que essa API ela respeita as configurações de privacidade do Agendor. Tá? A antiga ela não conseguia respeitar essa configuração. É possível que você acompanhe em tempo real também as atualizações do Agendor. Então, as informações são mandadas, né, em tempo real realmente para esse sistema, onde você pode acompanhar, né, os negócios ganhos, perdidos e tudo mais. E é possível fazer, por meio dessa API, todas as ações que um usuário faria na plataforma. Então, pela API você consegue fazer tudo. Criar um negócio, movê-lo de etapa, adicionar empresas, tarefas, etc. Tá? E o que é muito relevante também é que essa nova API ela dá mais dados, né, de negócios, com status, etapa e motivos de perda que a API antiga não dava. Tudo bem? E a gente esqueceu de comentar aí no comecinho, mas se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer desse webinar, vocês podem colocar aí no chat que a gente vai respondendo em tempo real, tá bom?
E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa integração com o WhatsApp. A gente tem um exemplo aqui. No Agendor, na web hoje, quando você cadastra o WhatsApp do seu contato, o Agendor cria um ícone do WhatsApp e quando você clica nele, ele abre uma tela, uma janela no WhatsApp Web, já na conversa com essa pessoa. Então isso facilita muito no dia a dia, aumenta aí a sua produtividade, você ganha tempo. Então vocês estão vendo agora um exemplo, quando a gente clica nesse ícone, ele já abre aí a tela então do WhatsApp Web. E isso está em desenvolvimento no aplicativo, vai ser lançado em breve também. Então, se vocês quiserem, hoje já está disponível na versão web e no app daqui a pouco. Já vai ficar no ar aí para todo mundo. Perfeito. E o que é legal comentar também é que se você não utiliza o WhatsApp ainda para prospecção ou para follow-up com o seu cliente, é muito interessante que você comece a utilizar. Nós aqui no Agendor adotamos há um tempo atrás, né, o WhatsApp principalmente na nossa etapa de prospecção. Isso praticamente dobrou assim, a taxa de sucesso nossa ao falar com esses leads, com essas oportunidades que iniciavam traindo no Agendor. Tá? Então, se você não utiliza, comece a utilizar, porque isso realmente pode aumentar muito a produtividade da sua equipe, tanto em prospecção quanto nos follow-ups com clientes. Isso, a gente está seguindo então um perfil do brasileiro mesmo, porque hoje em dia você vê um número desconhecido no celular, você hesita em atender, e o e-mail é muito e-mail, você recebe muita informação lá. E no WhatsApp é uma informação mais rápida que chega direto aí no seu contato, então vai facilitar aí esses follow-ups. Outra novidade então, foi lançado bem recentemente a nossa integração com o Zapier. Para quem não conhece, o Zapier é um marketplace de aplicações, de softwares, que você entra lá e tem mais de 1000 possibilidades de integrações. E hoje o Agendor está lá. E eu coloquei aqui alguns exemplos, então, do que vocês conseguem fazer, né, com o Agendor dentro do Zapier. Então, eu tenho aí 3 exemplos do Trello, do Slack e do Gmail. Então, no Trello, se você tem um negócio no funil de vendas do Agendor, e você ganha esse negócio, por exemplo, com essa integração ele vai ser enviado automaticamente, né, para o Trello e cria um card, e esse card pode ser para a sua equipe de pós-venda, pós-atendimento, para dar seguimento por lá, ou até para a equipe financeira, para emitir nota fiscal, enfim. O Slack, um exemplo seria, então, quando um negócio cai na sua primeira etapa do funil de vendas, do Agendor, é possível enviar uma notificação no Slack, uma mensagem, né, alertando o vendedor responsável por aquele negócio, porque com isso ele aumenta ali o lead response time, aquele contato, primeiro contato com a oportunidade que acabou de cair no funil de vendas. Com o Gmail, então assim, você recebe um e-mail no seu Gmail e você considera aquele e-mail uma oportunidade. Se você taguear aquele e-mail com uma etiqueta ou enviar para uma pasta, ele cai também automaticamente no funil de vendas do Agendor. Então você não precisa perder tempo cadastrando manualmente. Então essas integrações, elas são bem simples de fazer, já estão lá no Zapier, se vocês quiserem dar uma olhada também é possível. Outros exemplos, então, eu tenho aí com o Google Sheets, né, as planilhas do Google, o Facebook e o Mailchimp. Então, com as planilhas, vocês podem exportar diferentes tipos de informações do Agendor direto para as planilhas, né? E aí vocês podem fazer algum tipo de estudo por lá. Por exemplo, um BI, enfim. Com o Facebook, as suas campanhas do Facebook Ads, você pega esses Face Leads e transporta eles automaticamente para o funil de vendas do Agendor. Então, você também não vai precisar cadastrar eles lá manualmente. O vendedor responsável já vai receber esse lead que veio do Facebook e continua o contato por lá. E o Mailchimp, se você utiliza essa plataforma para o seu mail marketing, prospecção, quando alguém se inscreve, também é possível enviar para o funil de vendas do Agendor e o caminho inverso também é possível. Então foram aí 6 exemplos, né? Mas, como eu disse, tem mais de 1000 possibilidades. A gente fica aí à disposição para ajudá-los, né, a encontrar a melhor integração que vai ajudar a sua equipe aí a aumentar a produtividade, aumentar as vendas. Então, o que eu tinha para dar de exemplo eram essas 6 aqui. E é importante comentar que você não precisa ser desenvolvedor para conseguir fazer essa integração. Então, criando uma conta no Zapier, uma conta gratuita mesmo, você já consegue integrar aí com outros sistemas, tá? O Agendor com outros sistemas.
Então é muito simples, é muito prático e a gente está aqui para ajudar vocês com essas possibilidades de integração, ok? Prosseguindo, eu vou falar um pouco das melhorias então que tivemos em 2018 com os apps mobile, tá? Tanto para Android quanto para iOS. Eu começo aqui com a integração de chamadas, né, que nós fizemos. Então hoje, quando você recebe uma ligação e esse contato aí está gravado na agenda, né, ele consegue identificar quem está te ligando e gravar essa chamada no histórico daquela pessoa, tá? Então, tanto no Android quanto no iOS, você tem essas possibilidades de gravação da tarefa mesmo, né, no histórico dessa pessoa. Tá? E para ativar isso é muito simples, né? Esse daqui é o passo a passo que você tem que fazer no seu celular para poder ativar essa integração. Aqui, no caso do Android, tá? Ele funcionando aí, vai aparecer essa notificação de que essa pessoa te ligou, né? E você pode gravar ali no histórico da pessoa e agendar também os próximos passos, se for o caso. Essa integração ela vai evoluir, tá? A gente está planejando novas funcionalidades para isso, mas atualmente é assim que funciona. Uma coisa bem relevante também que a gente lançou foi os motivos de perda. Tá? Então, antigamente, né, os motivos de perda só eram... você só conseguia marcar um negócio e colocar o motivo pela web. Tá? Então, atualmente, você consegue colocar essa informação pelos apps, tanto pelo Android quanto pelo iOS. Tá? Então, a sua equipe comercial externa aí, que deseja marcar realmente o motivo daquela perda daquele negócio, né? Hoje em dia já é possível. Aqui é um videozinho mostrando como que ele faz. Tá? Um outro lançamento, né, nosso foi um fluxo após visita. Né? Então, é uma automação do sistema do Agender, onde quando você finaliza uma visita, o sistema te faz algumas perguntas para que você, né, tenha uma maior interatividade com a plataforma, obviamente, e também não precise ficar acrescentando tarefas. Né? Então, quando você realiza uma visita, o app ele vai te perguntar se essa visita foi bem sucedida ou não, né? Se você visitou o cliente, né? Como foi a visita, né? Então você pode descrever essa visita. E em seguida ele vai, né, perguntar se você já quer agendar um próximo passo, ou seja, uma próxima tarefa. Por exemplo, eu visitei, o cara tem interesse, né, a pessoa tem interesse, eu posso agendar um envio de proposta, uma próxima ligação. Então esse fluxo aí após visita, eles foram lançados também recentemente. Um outro lançamento foi o fluxo inteligente, né, após finalizar uma tarefa. Vou colocar o videozinho para rodar aqui, mas após finalizar então essa tarefa, o Agender te pergunta se você, por exemplo, dá uma ligação, se você conseguiu contato, né, se ela estava numa negociação, ele pergunta se você quer avançar esse negócio de etapa, né, e se você já tem uma data prevista para o fechamento do negócio. Em seguida, ele pergunta aí para você marcar essa data de conclusão, para apontar no seu relatório de forecast. E qual seria o próximo passo? Ou seja, para você agendar próximas atividades também em relação a essa negociação. Tá? Então é o app tentando aí, fazer com que o vendedor coloque menos informações possíveis, né, e que a gente automatize essas tarefas, essas atividades do vendedor. Aqui, pode falar. É legal também falar que a criação desses fluxos inteligentes foi pensando nesse engajamento da equipe, né? Porque o Rodrigo, como gestor, ele quer ver as informações, ele quer ver os relatórios. Agora, como que ele vai engajar os vendedores? Como é que vai fazer eles usarem? Então, assim, se você der esse aplicativo na mão deles, que eles só precisam clicar em sim e não e selecionar a data que já vai aparecer na tela, fica muito mais fácil, fica menos trabalhoso para eles. E eles gostando do aplicativo, né, do CRM, vai ficar melhor depois para o próprio gestor ver essas informações e aí deixa toda a equipe na mesma
na mesma linha de engajamento e de sucesso com o CRM, né? Perfeito. Aqui a gente tem alguns exemplos de um fluxo de ligação, né, onde o app ele pergunta se você conseguiu ou não falar com o seu contato. Caso você não tenha conseguido, né, ele quer saber se você quer tentar novamente daqui a algum tempo, e você pode marcar se é amanhã, daqui a uma semana ou um prazo específico, né, e depois de marcar, realmente qual seria o próximo passo aí. Posso agendar outras atividades. Aqui é um outro exemplo também de fluxo, né, onde ele é realmente numa negociação, né. Então, eu concluí uma tarefa e ele pergunta se eu quero marcar essa venda como ganha, tá? Ou como perdida. E se for como perdida, obviamente, eu seleciono esse motivo de perda, né? E ele pergunta se eu desejo alterar esse cliente de categoria. Caso seja um cliente ganho, por exemplo, eu posso colocar ele numa categoria de cliente efetivo, né, se ele estivesse em prospect, ou se for um cliente perdido também eu posso alterar ele de categoria. Prosseguindo aqui em novidades, a gente vai falar um pouquinho dos sumários, né? Que foi alguns lançamentos que nós fizemos aqui para dar para o gestor também e para o vendedor mais informações, né? Sem que ele tenha que acessar o sistema para buscar esses relatórios. Então a ideia realmente é enviar para os gestores e para os vendedores informações relevantes sobre o processo de vendas. O primeiro relatório é o relatório de atividades. Ele é enviado todo início de cada semana para o gestor, né, e para o vendedor. O que esse relatório traz? Né? Ele traz a sua performance em relação às atividades. Então, o que você fez na semana passada, né, então na semana anterior, e qual é o planejado para essa semana. Ele te traz aqui exatamente o número de atividades que você planejou, né, e o número de atividades que você executou. Tá? Então, esse é muito interessante para a gente poder acompanhar a produtividade realmente de cada vendedor, se ele está executando tudo aquilo, né, que ele está se propondo a fazer. E aí o próximo sumário, né, tem outro exemplo aí também, que seria um sumário semanal também, mas ele vem com as informações dos seus negócios. Então tem um forecast, tem uma previsão de vendas. E é interessante falar que esses números, né, eles estão em azul aí, eles são links e você clicando neles já te direciona para o Agenda com a listagem desses negócios ou dessas tarefas também. Então, aqui tem a previsão de vendas, né, seria o forecast. Então, durante a semana, essa linha aqui, esse vendedor, ele tem 11 negócios que podem ser fechados, né? E aí, o que ele teve desde a semana passada de negócios iniciados, negócios perdidos e negócios ganhos. Então, cada linha, de novo, é um vendedor assim, se eu sou vendedor, eu recebo só o meu e o gestor vai receber de toda a equipe. Outro sumário, então, seria esse sumário aqui de vendas, né? A gente chama de sumário mensal, mas vocês podem solicitar pelo período que vocês quiserem. Então, você não precisa ficar tirando um monte de relatório, ficar acessando o dashboard para coletar essas informações. Você vai receber isso aqui com os negócios que foram ganhos, né? Os negócios que estão em andamento no funil de vendas e os negócios que foram perdidos. Isso tudo dentro do período que você selecionou. Aqui nesse exemplo a gente tem do mês de outubro, né, dessa empresa fictícia Chocolates do Sul. Então, você vai conseguir visualizar as taxas, né, a taxa de conversão de etapa por etapa do funil de vendas. Então, ali é um exemplo de um funil que tem a primeira etapa como pesquisa, depois prospecção, investigação, apresentação, follow-up, até o fechamento. Então, você sabe exatamente tudo que entrou na primeira etapa, tudo que virou venda e a taxa de etapa por etapa, inclusive, né, o gargalo da operação ali que está em investigação para apresentação em 14%. Exato, o Agenda te mostra aqui qual foi a sua conversão mais baixa e ele vai pontuar ali em vermelho. Então é realmente um sinal de atenção para o gestor ou para o vendedor, para ele poder aprimorar esse processo comercial. Tá? Além dessas taxas de conversão do funil de vendas, ele te traz também algumas métricas referentes ao seu processo comercial. Então, quantas novas oportunidades foram cadastradas no funil, qual foi seu ciclo de vendas, a sua taxa de conversão, o valor, né, e quantidade de vendidas e o seu ticket médio. Então, essas informações ele te dá sem que você tenha que acessar nada. Ele realmente só envia para o seu e-mail para você poder entender como está o seu processo comercial do seu mês, daquela semana ou da sua quinzena. Né? Daí é você que define esse período. Tá? Então, aqui ele traz
da empresa como um todo, né, o funil de vendas da empresa, e depois ele te dá essa informação por vendedor, a performance, a eficiência de cada vendedor. Tá? Além disso, a gente traz também as origens que trazem mais receita para a sua empresa. Então, quando você conclui uma negociação, essa negociação está vinculada a uma pessoa ou uma empresa, né? E é ali onde você cadastra a origem dessa pessoa ou empresa. Tá? Então, aqui ele pontua quais foram as origens que mais te trouxeram retorno. Né? Então, onde você mais ganhou? Foi uma indicação, foi pelo site, evento, é uma prospecção ativa. Então, isso é muito interessante também para a gente medir, né, essa performance aí das origens. Né? E também os principais motivos de perda. Quais são os motivos de perda que mais te fazem perder negociações? Ele te pontua aqui também por quantidade, né, por valor e por porcentagem. Então, é bem interessante também. Tá? Mais alguma coisa, Bruna? Não, acredito que seja só isso mesmo. A gente vai continuar, então, respondendo as perguntas que vocês lançarem ali no chat. Eu queria agradecer pelo tempo que vocês deixaram disponível, né, para assistir aí esse webinar. A gente vai enviar um e-mail com a gravação, tá, disso tudo que vocês acabaram de ver e com um link que vocês podem entrar em contato com a nossa equipe. Então, você vai ter um consultor à sua disposição para conversar, enfim, continuar esse papo por lá também. Quer dar suas considerações finais aí também? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse webinar. A ideia foi fazer algo realmente bem rápido, bem objetivo, para vocês entenderem como a gente está evoluindo. Né? E como a Bruna comentou, a gente está à disposição aí para conversar, né, sobre o seu processo de venda, sobre os seus desafios, para mostrar aí como que o Agender poderia ajudá-los. Né? A gente está à disposição. Então tá bom. Obrigada, gente.